Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o meu dileto amigo, que está também em contato conosco na transmissão da Palavra de Deus. Eu sou o pastor João Andrade e nós estamos neste programa A Palavra da Verdade. E vamos, nesse instante, lermos um trecho da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. Vamos ler os versículos de 20 ao 26, que diz assim a palavra de Deus. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aplique, Deus, a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Esta palavra é viva e eficaz. E o nosso trabalho é mãos à obra para levar esta mensagem, porque Cristo está às portas e nós estamos anunciando Jesus Cristo, o Salvador. O Filho de Deus é o título desta reflexão neste momento. O bom pastor sempre cuida de suas ovelhas. Jesus ficou sabendo que o homem havia sido expulso, de modo que foi procurá-lo e se revelou a ele. Cabe lembrar que o homem conhecia a voz de Jesus, mas não havia visto o seu rosto. Foi nesse momento que o homem chegou ao ápice de seu conhecimento de Jesus Cristo e de sua fé no Salvador. Não basta que Cristo é um homem chamado Jesus, ou um profeta, ou um homem de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Escreveu João em seu Evangelho, em 1 João, capítulo 5, versículo 1, para provar que Jesus é o Filho de Deus e para apresentar a todos que assim lerem testemunhos de pessoas que se encontraram com Jesus e que confessaram que ele é o Filho de Deus. O cego foi curado. É uma dessas testemunhas. Em João, Jesus se apresentou como a luz do mundo. Em João, no capítulo 9, Jesus ilustra isso curando um homem cego de nascença. Mas uma prova de sua divindade, pois era crença comum que só Deus, somente Deus, poderia dar vista a um cego, aquele que não via, ou aquele que não andava, né? Uma vez que a cegueira era considerada maldição divina, somente Deus poderia removê-la. Esse é um dos milagres mais bem-aventurados, ou seja, mais bem documentados também dizendo, aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Pois vizinhos, pais e opositores precisaram admitir que, de fato, na realidade, o homem era cego de nascença. Havia nascido cego e agora estava enxergando. Estava vendo tudo.
O capítulo 9, que nós lemos, ele contém 7 cenas. A primeira é o milagre, né? No versículo de 1 a 7. O segundo é o interrogatório dos vizinhos, 8 a 12 dos versículos, né? O terceiro, o interrogativo dos fariseus, nos versículos de 13 a 17. O quarto, os pais interrogados, nos versículos de 18 a 23. Quinto, outro interrogatório, versículos de 24 a 34. Sexto, a procura de Jesus pelo homem. Sétimo, o significado do milagre, os versículos de 39 a 41. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, neste capítulo, Jesus faz as curas, mas existe a incredulidade das pessoas. Mesmo vendo o homem curado, a pessoa curada, achavam que aquilo era alguma interpretação. Eles duvidavam ou duvidaram, não é? Porque era a cegueira, né? A cegueira daquele que vê, né? Eles enxergam, mas são cegos na palavra de Deus. E hoje continua em nosso meio aqueles que veem, mas que são cegos e que não querem enxergar. Então, cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Ele sempre cuidou de cada um de forma pessoal e singular. Jesus nunca fez acepção, mas sempre procurou trazer à vista de todos, não só os milagres, mas a palavra verdadeira, o ensinamento para que o homem ouvisse e seguisse a Cristo para caminhar com ele. Nesse caso, Jesus usou um método incomum. Cuspiu na terra, fez um lodo com a saliva e passou a terra molhada nos olhos do cego. Depois mandou o cego lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus o tocou e depois o sarou. Jesus desafiou a crer em sua palavra e depois o milagre ocorreu. E neste texto nós propagamos a palavra de Deus, mostrando que Jesus é o Salvador, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Quantas pessoas estão presas nas correntes, nas cadeias do inimigo. E ao ouvir a palavra de Deus com atenção, são libertas. Outras estão enfermas, ao ouvir a palavra, são curadas. Agora, estes que são libertos e curados é porque creem com fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se crê. Muitas pessoas não viram a Jesus. Hoje nós nunca vimos a Jesus, mas nós cremos e a palavra de Deus nos diz: todo aquele que não viu e crê será bem-aventurado. Portanto, não é necessário ver, mas é necessário crer. Jesus é a verdadeira luz que traz luz ao cego. Eu agora me refiro não ao cego fisicamente, né? Mas ao cego que não quer ver, né? Ao cego que está andando por caminhos tortuosos, que está andando por caminhos difíceis. E nós estamos dizendo que Jesus é a luz. Então, andar na luz é bem melhor, porque você está vendo tudo. O que significa isto?
Significa que quem conhece a verdade, quem conhece a palavra de Deus, vai caminhar com Cristo. Então você vai ver qual o caminho torto e o caminho certo. Você vai sentir, perceber quais são as coisas erradas, imundas que o mundo oferece e as coisas boas que Jesus quer que você faça. Então Jesus é esta luz que ilumina o nosso caminho, o nosso dia a dia. Jesus não queria apenas restaurar a visão física do cego. Depois de saber até que ele fora expulso lá do templo, Jesus foi até ele e perguntou: creis no Filho do Homem? Ele então fez sua profissão de fé. Eu creio, Senhor. E o adorou. Está nos versículos de 35 a 38, que diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então, você que ainda não tem Jesus, não é necessário ver, é necessário crer. Nós cremos em tantas coisas que nós não vemos, não é? Muitas pessoas creem em muitos políticos com suas palavras mentirosas, porém com uma moldura muito bonita, e muitos estão crendo, não é? E depois são decepcionados. Mas quem crê em Jesus jamais será decepcionado. Quem crê em Jesus obterá salvação eterna e morada nas mansões celestiais. O melhor de tudo é que quem crê será salvo e verá a glória de Deus. E verá um dia ao Senhor Jesus frente a frente. Crês tu isto? Isto é verdadeiro. Nós nos regemos pela Bíblia, pela palavra de Deus. E por isso que nós estamos transmitindo esta palavra para você. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, aí está o amor de Deus por nós, porque ele enviou o seu Filho ao mundo para trazer salvação, para que todo aquele que crê obtenha a salvação e tenha a sua morada assegurada nas mansões celestiais. Portanto, o amor de Deus é altruísta e visa a nossa salvação. Lá na carta aos Hebreus, pergunta: como escaparemos se desconsideramos tão grande salvação? Porque nessa salvação é tão grande. Porque Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E Jesus respondeu a essa pergunta em João 3,16, a miniatura do Evangelho. Segundo Lutero, ouvi certa feita um sermão do pastor Marcelo Galberto a respeito deste texto e jamais me esqueci de seus pontos que destaco nos meus livros. Isso foi o que Lutero falou. Meus amados irmãos, a salvação é grande por causa de sua procedência, porque Deus amou. Esse amor é eterno e incondicional. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Jesus é luz. E Jesus tem amor para te dar mais e mais. O amor de Jesus é tão grande que ele morreu na cruz para nos salvar. Deu a sua vida por mim e por você. E que fazes tu por ele? Entrega teu caminho ao Senhor.
Confia nele e ele tudo o fará. Enquanto nós estamos transmitindo esta palavra, o Senhor Deus está trabalhando nos corações daqueles que não têm Jesus. E muitos abrem os seus corações e deixam a luz do céu entrar. E seja você um desses que vai abrir seu coração e deixar a luz do céu entrar. Jesus Cristo quer te salvar e hoje é dia de salvação. Que Deus, pois, nos abençoe.